Recording is on. Bom, gente, então, primeira coisa que eu queria falar é pedir desculpas aí enfim, bem no finalzinho, né, do semestre, pular, enfim, essa confusão aí de ter que remarcar essa aula, ficou uma aula meio esquisita, né, a aula de hoje, porque ficou no mesmo dia da entrega da resenha, eu não sei se vocês já entregaram, se vocês precisarem de mais uns dias, quiserem me mandar até segunda-feira, não tem problema. Eu podia ter falado isso antes, mas realmente as últimas semanas foram bem complicadas, né, por aquela questão que eu falei para vocês, né, do meu sogro. Ele acabou falecendo na sexta-feira passada, então eu acabei ficando mais no Rio, inclusive, cheguei só essa semana. Enfim, mas peço desculpa, vocês não têm nada a ver com problemas familiares e realmente muito ruim ser bem no finalzinho do semestre aí essa aula. Mas vamos lá, né? Vamos fazer. Eu queria fazer essa aula de um modo que vocês participassem bastante, né? Como eu tinha falado, enfim, eu falei bastante, né, da Clarice, do lugar dela na literatura brasileira, enfim, tanto sobre a obra dela na aula passada, e nessa aula, então, eu queria me concentrar mesmo nos textos, né, nos contos e na crônica que eu selecionei, né, eu até agora me deu branco se eu cheguei a botar os dois do Legião Estrangeira. Eu coloquei, né, Macacos e Tentação, são dois contos curtinhos, e mais o Seco Estudo de Cavalos, que é do Onde Estivesse de Noite, que é um dos últimos livros de contos dela, né? E além desses, a crônica também é uma crônica curtinha, que na verdade só tem a publicação de um trecho dela, que é o Estado de Graça, né? Que, enfim, todos esses textos, de uma maneira ou de outra, às vezes mais explicitamente, às vezes mais narrativamente, por isso alegoricamente, tratam dessa dimensão aí da experiência humana, né, que escapa ao racional, ao domesticável, né? A coisa da domesticação é importante na coisa do seco estudo de cavalo. Seco estudo de cavalos. Bom, eu queria, então, começar perguntando de vocês, assim, quais as impressões. Não sei se vocês já conheciam esses contos, não são contos... A crônica, sim, né, Estado de Graça é uma das crônicas mais mencionadas dela, mas esses contos que eu selecionei para a aula de hoje, né, diferente também do conto da última aula, do Crime do Professor de Matemática, são contos menos... enfim, menos lidos, menos levados para a escola e tal. Então eu queria saber de vocês, se vocês já tinham lido, o que vocês acharam, qual que vocês gostaram mais, ou se não gostaram de nenhum também, não tem problema nenhum. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Professor, o que eu mais, assim, que eu achei interessante, assim, foi o Macacos, que eu nunca tinha lido. A crônica eu já conhecia por alto, assim, porque, igual você falou, era mais conhecida. Só que o Macacos eu não conheci, foi a primeira vez. Eu achei um pouco tipo, diferente do que eu tava... A gente tava nessa vibe de bicho, né, na aula retrasada, aí continuou um pouquinho, assim, nesse viés. Quando eu li o título, eu falei, nossa, deve ser continuar nessa loucura, e continuar um pouquinho nessa loucura, né? Então, assim, eu gostei bastante desse, mais do que os outros, assim. É um conto mais bonitinho, né? Isso, tinha a palavra, eu acho. Mas uma coisa interessante também, né? Eu falei na aula passada desses recursos que a Clarice usa para falar, né, do que a gente, dessa outra parte de ser humano, né, que não é a parte mais discursiva, racional do trabalho, e colocando justamente, né, os bichos como um desses recursos. E a partir esses dois livros dos anos 60, depois do Laços de Família, que são a Legião Estrangeira, os dois livros de contos, né, que são Legião Estrangeira e o Felicidade Clandestina, eles se misturaram um pouco. Houve na primeira publicação do Legião Estrangeira, incluía alguns contos que depois foram publicados no Felicidade Clandestina, enfim. Estou dizendo isso porque eles têm alguma coisa próxima, né, esses dois volumes. Eu não selecionei nenhum conto que tenha saído que seja do Felicidade Clandestina, mas eles têm um espírito um pouco
semelhante aí, né? Eles foram escritos ao longo do tempo em que a Clarice estava na Europa, né, em alguns diferentes países, Suíça, Itália, com o marido dela diplomata, e depois alguns que já depois dela de volta aqui. Estou dizendo isso porque tem uma figura que entra, né, um recurso, né, uma figura que adentra aí esses contos do final, né, do meio e final dos anos 60, que são as crianças. Né? Ela vai começar a usar muito, né, personagens crianças. Já tinha aparecido, né, lá no primeiro romance dela, o Perto do Coração Selvagem, né, em que ela vai tratar aí dessa personagem de Joana, e ela volta um pouco para a infância, mas as crianças aparecem demais nos contos, né? Tanto do Felicidade Clandestina quanto do Legião Estrangeira. Que, enfim, agora eu estou sem os anos aqui, mas se eu não me engano, 64, 67, uma coisa assim, né, nos livros. Enfim, não importa, datas. Né? Então é interessante, né, como ela usa também, né, a figura da personagem infantil, né, da personagem criança mesmo, para tratar aí de uma perplexidade diante do mundo, né, que é um dos temas claricianos, né, de sempre. Né? Então, a perplexidade diante do mundo dos adultos, né, que é esse mundo da lógica, o mundo do trabalho, o mundo das coisas com consequências previsíveis, né? E nesse conto, Macacos, né, que o Guilherme citou, eu acho que ela junta essas duas coisas, né, a relação com o bichinho, né, com o bicho, e a relação com as crianças. Isso vai aparecer em outros contos, tem um conto muito, muito famoso também, né, que são os Desastres de Sofia, que abre Eita! Legião Estrangeira, né, que é um conto lindo, né, um conto mais longuinho, né, um conto sobre uma criança, né, e em primeira pessoa, essa criança que, diante de um professor de matemática meio triste, né, meio, enfim, professor, não sei se de matemática, agora eu falei matemática, mas acho que não é de matemática, eu estou com um professor de matemática na cabeça, mas esse professor de ombros, ela descreve, né, de ombros caídos, de ombros curvados, meio gordo, meio feio, triste, que nunca sorri, né, e essa criança tem isso nesse conto, né, Os Desastres de Sofia, tem essa intuição, né, ou esse desejo meio não racionalizado, né, de salvar esse professor. Né? E a criança, é uma criança de 7, 8 anos, se não me engano, essa menina, Sofia, como ela faz? Né? Ela faz isso provocando o professor o tempo inteiro, enfim, sendo uma peste, né, em sala de aula, e até que finalmente ela escreve uma historinha, enfim, e é não vou falar aqui, mas é um conto que vale a pena ler, porque eu acho que ela explora bastante, né, essa figura infantil que já intui, já percebe quais são as dores de ser humano, né? Mas ainda não consegue entender exatamente como se relacionar com essas dores, coisa que na verdade, no final das contas, nem os adultos conseguem, mas a criança ainda acha que é possível, né? Isso vai aparecer em outros contos, tem outro conto, como é que se chama esse, da menininha que é do Pintinho, gente, como é o nome desse conto? Eita, peraí, deixa eu falar. Que é... Vou falar aqui para vocês. Ô, cacete. Ai, gente, não me lembro o nome desse conto. Mas é essa que é... Peraí, deixa eu... Né, preciso dizer o nome, só um segundo. Se alguém lembrar, me fala também. Mas só um segundo, só para eu não falar coisa sem o nome, sem o título do conto. A outra obsessão dela com os ovos e as galinhas também volta, né? Tentação é o da minha ruiva. Só um segundo, gente.
Na última aula você tinha falado dessa obcecação da Clarice com a galinha, né, professora? Ela, e com ovo, né? Essa coisa do ovo aparece. A galinha, esse bicho tão esquisito, né? Tão, vou usar a mesma palavra, mas que demonstra uma perplexidade ali. E ela. E que põe um ovo, né? Essa forma perfeita, né? E, justamente, nossa, essa realmente foi. Chama-se justamente A Legião Estrangeira, né, que é o título do livro, que conta, que aí aparece também, né, de novo, né, e por isso me chamou a atenção, né, agora preparando a aula, que aqui ela aproxima o animal da criança de novo, e aqui é um pintinho, então é uma dona de casa que tem filhos e pega um pintinho. E ela tem uma vizinha, que é uma menininha de 8 anos, de uma família que parece estrangeira, ela fala que ela parece uma princesa hindu, né? E essa menina vai lá, começa a frequentar a casa, né, todos os dias, para a casa dessa dona de casa, que é a narradora do conto, que é uma narradora bem, que já praticamente vê a cara da Clarice, ela é uma menina que sabe tudo, muito inteligente e que critica. Ela é uma menina dura, assim, uma criança diferente que fica ensinando a ela as coisas que ela pode fazer. Olha, né, uma empada de legumes não pode ter uma tampa, né? Depois de ter a tampinha, a cobertura de massa. Enfim, fica dando várias coisas assim e deixa ela muito, essa narradora muito perturbada, né? Porque não parece uma criança, justamente. Claro, parece, é uma criança, mas tem esses gestos, né, de confrontamento, né, e até que ela consegue tirar essa criança de dentro da criança, a parte infantil de dentro da criança, com o pintinho, né, que é um pintinho, um amarelinho, fofinho, e a menina, enfim. E aí, de novo, então, né, esse uso desses dois recursos em interação, né, para falar de uma camada não comunicável, né, de uma camada não comunicável do que é a nossa experiência, né, do que é a nossa existência, né. Então, é interessante, eu fico pensando, né, que tem, claro, um componente, não um componente autobiográfico, mas quem convive, não sei se vocês já conviveram com criança, né, é realmente um modo, né, de existência, de perplexidade, curiosidade permanente, né, e às vezes com algumas coisas muito adultas, né, no sentido de repente, né, percebe certas coisas. Tem um tema também que atravessa, né, muitos contos da Clarice, que é a questão da morte, né? Como lidar com a morte, como lidar com a tristeza, como lidar com o amor, né? Eu falei na aula passada, se eu não me engano, dessas várias palavras, inclusive, que a Clarice usa, às vezes, para falar, né, de uma, vou usar de novo a mesma expressão, dessa dimensão não comunicável de experiência. Ela fala em amor, em bondade, né? E isso vai continuar, né? Vai continuar atravessando. Ela só vai usando outros recursos, né, outras figuras que ela vai introduzindo, né, além dos animais, além dos confrontos amorosos, né, amorosos no sentido romântico mesmo. Ela vai explorar outras coisas, a amizade, né, tem um ponto bem bonito também que se chama Uma Amizade Sincera, acho que é Uma Amizade Sincera, que são de dois amigos que são muito amigos, mas é uma amizade que de repente não tem mais de onde tirar, né, substrato. Um outro conto lindíssimo, aí ainda dentro da questão romântica, chama Os Obedientes, que é um casal que vive aí, né, cria uma harmonia, né, um pouco artificial, né, cria uma espécie de um mundo protegido para eles e que de repente se parte, né, sem que a gente entenda muito bem, eu sei que, né, o conto explore mesmo de que maneira esse parte. Bom, mas voltando para os macacos, né, estou dizendo só, tentando inserir ele aí, então, nessa nova não, mas nessa continuação aí, né, nesse desenvolvimento desses contos da Clarice, em que ela justamente, eu falei, é um conto bonitinho, né, um conto fofinho, em parte porque ela usa, né, essas figuras doces, né, doces e fofas, né, que são justamente as crianças e o macaquinho, né. Não sei se todo mundo chegou a ler o conto, vale a pena, são 3 ou 4 páginas, é muito curtinho,
E a história de uma mãe com filhos, né, que primeiro tem um macaquinho que não dá certo, e um dia ela está, né, saindo de uma coisa boa que aconteceu, e compra uma macaquinha no meio da rua, né, uma macaquinha, é uma fêmea, né, tipo um miquinho, né, eu imagino. No Rio é muito comum, né? Era muito comum ainda quando eu era criança. Eu lembro de ver gente vendendo, né? Hoje em dia é completamente proibido, obviamente, e meio até, enfim, fora da nossa imaginação, essa perspectiva de repente você está no meio da rua, né? Eu lembro que Copacabana, acho que é Copacabana até que passa o conto. Essas feiras de rua e vendiam. Então, o macaquinho ainda vem enfeitado com brinco, né? Com aquela coisa meio chiquita bacana, né? E levam, né? E aí tem essa longa, né, descrição, não é longa porque o conto mesmo é curto, mas essa observação, né, sobre os gestos e o olhar, sobretudo o olhar da macaquinha que ganha o nome, né, Lisette. E a macaquinha tem mais, ela fala, né, mais do que o olho, não era nem o olho que era arredondado, era o olhar que era arredondado, né? E elas ficam lá encantados por um par de dias até que essa mãe, né, fala, não, ela não é, isso não é da personalidade dela, ela está morrendo, né, se dá conta de que esse ar um pouco plácido, né, da Lisette, na verdade, é de uma saúde extremamente debilitada. Levam, né, então, a macaquinha para o veterinário fala, né, que ela precisa de oxigênio, e só sobreviveria com oxigênio constante, e então ela fala, bom, eu não tenho como cuidar, fica aí, se por acaso você conseguir salvar, né, o veterinário fala, eu te devolvo, enfermeiro, sei lá, não importa. E depois, né, o enfermeiro liga para dizer que a Lisette não resistiu, que morreu, ela dá, né, a notícia para as crianças. Se eu estiver contando alguma coisa errada, vocês me interrompem, eu reli faz uns dias. E aí tem essa coisa muito bonitinha no final, e eu falo bonitinha não pejorativamente, não para diminuir a importância, mas é porque realmente cai nessa categoria do bonitinho, do doce, né, que é o filho dizendo para a mãe, né, para a narradora, você se parece com a Lisette, né? E ela respondendo para a criança, eu também gosto muito de você, né? Então termina, é um conto com um acontecimento triste, né? Aí do bichinho que é comprado e mal é aproveitado, ela fica poucos dias, acho que são 3 ou 4 dias, mas termina com essa nota doce, né? Mas com essa nota doce dela falando, eu também gosto muito de você, para o filho, que fala que ela parece a macaquinha, mas que também, né, tem uma outra coisa importante da gente notar aí, sobretudo para encaixar, né, essa narrativa nas outras narrativas da Clarice, que é essa aproximação entre o humano, né, e o animal, né? E aqui um humano, né, aproximado de um animal que está prestes a morrer, né? Então é doce, é fofo o conto, mas tem uma carga, ou enfim, um subtexto mais duro, né? Que é justamente o humano, né, a gente poderia fazer uma interpretação aqui, né, não, bastante metafórica, mas uma interpretação que eu faço, não necessariamente uma interpretação que é preciso fazer, né, mas que o humano, né, é esse animal que sabe que vai morrer, né, que é verdade, né? Nós somos uma das grandes diferenças, né, é que nós somos confrontados, né, nós humanos somos confrontados desde logo, né, todo mundo, eu acho, né, se lembra mais ou menos do momento em que se deu conta de que a morte era, né, uma perspectiva nossa, né, uma perspectiva humana. E o bicho, claro, né, a gente sabe que o bicho tem trocentos relatos, a gente sabe que o bicho sabe também que vai morrer, mas só sabe que vai morrer na hora que está morrendo, né, tem a coisa de bois, né, que quando estão no matadouro chegam próximo à morte, ficam com muito medo, enfim, gato que se afasta da família para morrer. Então essa percepção, né, de que se vai morrer, né, no animal, até onde a gente consegue saber, né, porque a gente também não penetra a consciência animal, vem só no momento mais próximo da morte, enquanto no humano, né, toda a nossa vida, toda a nossa existência, todas as nossas experiências são condicionadas, né, mais ou menos diretamente por
por essa percepção. Não sei se vocês chegaram a pensar nisso quando vocês leram esse conto, Macacos. Guilherme, você que gostou... Eu pensei, viu, professora? Nossa senhora, somente por causa do final, assim, que você fez essa metaforização de entender essa complexidade que traz, não só, porque é um conto bonitinho, mas também esse subtexto que a gente vai interpretando, tentando entender o que é aquilo que eles representavam no final, sabe? Nossa, eu achei muito bonitinho e também muito marcante, né? Porque acaba que fica na nossa mente essa ilusão de que... Essa ilusão não, nesse fato, fica meio que complicado no texto, assim, essa ideia de que passageiro, né? A ideia do passageiro e dessa psicologia do animal mesmo, ele conseguir, mesmo com a complexidade de não ter o pensamento, ele conseguir ficar na nossa cabeça. Esse final dele chegar e falar, você lembra a Lisete? Eu também gosto muito de você. Essa resposta é muito, linda, né? muito sentimental, né? E é meio inesperado, né? Sim, muito inesperado. Quer dizer, claro, né? A gente não é que seja chocante, mas não a gente, enfim, é de uma doçura muito familiar e ao mesmo tempo na hora surpreende, né? Que mais? Outras pessoas, Malu, diga. Eu também gostei muito desse conto. E aí eu vou fazer 2 observações. A primeira é a contradição dos 2 macaquinhos, porque o primeiro macaquinho, a mulher chama ele de gorila, né? Chama ele de macacão, mesmo sendo um miquinho também. E aí, o que eu entendi é que o macaco era tão arisco, tão bagunceiro, que a presença dele era muito maior do que ele mesmo, né? Porque ele fazia muita bagunça, ele atrapalhava o dia a dia da casa, enquanto a Lisete era aquela coisinha miudinha, pequenininha, que não contava presença, não só por... Né? Aí a gente vai ver que era porque ela estava doente, mas essa contradição entre os dois são miquinhos, mas um é um macacão, é um gorila, e o outro é a Lisete, que é aquela coisinha fofa e doce, né? E outra coisa é justamente esse ponto da questão da efemeridade, da morte, né? Porque eu acho que morte ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade, principalmente com criança. Então, o fato da mãe ter tratado a morte da macaquinha com os filhos de uma forma assim meio natural e tipo, ela vai morrer, ela tá morrendo, né? Ter explicado, assim, eu fui uma criança, a minha avó materna morreu quando eu tinha 3 anos, então, desde criança, assim, a minha mãe foi me explicando das coisas, né? De que todo mundo tem um tempo na Terra, aí quando acaba esse tempo, você não vai mais ver a pessoa, ela vai embora e tal. Então, eu acho que tange nesse assunto que é muito importante também, da gente explicar para as crianças as coisas. A gente não tem que esconder as coisas das crianças, sabe? Elas têm que entender as coisas básicas da vida, tipo morte. As pessoas morrem e não precisa ficar escondendo da criança isso. Então, eu acho que, claro, a gente não viu a reação das crianças com a morte da macaquinha, mas pelo que pareceu, a mãe foi explicando tudo, né? Pareceu ter sido uma coisa natural, uma coisa que as crianças entenderam. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito forte que o conto traz para a gente. A questão das crianças lidando com morte, né? Não, você tem toda a razão, e geralmente é o que acontece, né? Você falou da sua experiência com a sua avó, né? Você falou, e geralmente o que acontece com as crianças é tomar contato com a existência da morte ou pelos avós, né? Para quem eu também perdi meu primeiro avô morreu quando eu tinha 5 anos, e para mim, 3 provavelmente você não deve lembrar bem, mas com 5 para mim já é uma lembrança bem marcante, né? E dessa coisa, como assim, né? A pessoa está aqui 1 hora e depois não está, né? É um susto, né? Mas a outra forma também, né, de crianças descobrirem que a morte é justamente com bichos, né? A maior parte dos bichos domésticos tem vida muito mais curta do que a nossa. Exceção, sei lá, de tartaruga sei lá.
Então, é interessante, né? Você falou de uma coisa, né? Essa coisa de a gente não tem, de novo, né? Um conto muito curto, né? Então a gente não tem a reação das crianças, né? Mas a gente tem essa reação final, né? Dela, de dizendo para a mãe, né? Que nessa nota doce, você parece a Lisete, né? Então tem algo de que, para além, né, dessa justaposição que aí não é exatamente dentro da narrativa, mas algo que emerge da narrativa, né, um humano parece um animal que vai morrer, mas dentro da narrativa a gente tem essa vou usar de novo a palavra doçura, né? Essa reação doce da criança demonstra de alguma forma, eu estou pensando nisso agora, né? Depois do que você falou, não tinha parado para pensar nisso, mas demonstra de alguma forma uma familiarização, né, com o tema, né? Não é uma revolta, né, que poderia ser uma outra reação possível. E em relação a outra coisa também que interessante que você falou, Malu, a coisa do primeiro bicho, né, do primeiro macaquinho que aparece, que justamente se contrapõe, né, a Lisete, pelo não domesticável, né? O primeiro não, ele é um animal, né? Enfim, uma fera, né? Não uma fera no sentido de perigosa, necessariamente, mas ele não passou por um processo, seja lá por questão de doença ou por uma questão de domesticação propriamente dita, mas não passou por um processo de passar a fazer parte da dinâmica humana. Né? Então ele entra sem convite na casa, né? Entra sem convite. Simplesmente entra comendo a banana e passa a ficar lá dentro. Eu lembro, eu morava, eu sou carioca, não sei se já falei isso, mas eu morava no Rio, numa região, quando eu era criança, muito no Jardim Botânico, o bairro Jardim Botânico, é uma região muito, muito arborizada e muito próxima da Floresta da Tijuca, né, que é enfim, as montanhas que atravessam o Rio de Janeiro, que tem muito, 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 muito mico. E a gente morava numa, sei lá, eu já não me lembro, eu era muito pequena, mudei dessa casa quando eu tinha uns 6 anos, mas lembro que uma vez entrou um mico na casa, né, tinha uma árvore, né, muito grande na frente, entrou um mico, e foi uma coisa assim, né, o que a gente faz com isso? Né, esperando que ele saia, mas ao mesmo tempo muito fascinados com aquele acontecimento completamente extraordinário de um ser selvagem estar dentro da sua casa. Né? Eu tenho amigas que até hoje reclamam, né? Depois, na minha casa foi a única vez, mas no Rio é muito comum mesmo, em algumas regiões, o mico entrar e justamente arrombar a banana. Né? Assim, é o clichê do clichê, mas é totalmente verdadeiro. Né? Mas o interessante aqui no conto, né, é justamente como essa tensão, né, que vai aparecer depois no Seco Estudo de Cavalos, né, mas esse tema muito forte, que é do domesticado versus o não domesticado, né, o domesticável, né, versus o não domesticável, é exatamente essa contraposição aí que aparece. Mas o interessante aqui, né, e o forte, né, do conto, é justamente que o domesticado, a domesticado, no caso, né, a gente não fica muito claro, né, e o lance do conto é justamente esse, né, ela era calma e domesticável porque ela estava à beira da morte, né, ou, quer dizer, essas duas coisas se misturam, né, a doença e a domesticação. Né, que é uma outra metáfora aí, né, que emerge do conto, a domesticação como doença, como fraqueza, né, na verdade, no final das contas é isso, né, a domesticação como doença, como submissão, né? Submissão e apagamento de vida, né, apagamento de vida. Quando a gente vai para o... Não vou entrar agora, ainda quero ver se alguém mais quer falar sobre macacos, mas quando a gente lê o Seco Estudo de Cavalos, isso aparece de uma maneira mais direta, né? Quando ela fala, eu já fui um pouco... Tem um dos fragmentos que é... quando eu era adolescente, eu era mais próxima do cavalo. Né? Então, essa coisa, de novo, né, de aproximar a criança, o adolescente do animal, como essas forças ainda não
ainda não amarradas, ainda não controladas, né, por uma ordem mais racional da existência. Que mais, gente? Mais alguém quer falar desse conto? Mais alguma percepção? Bom, então, e outros aí? O que mais que vocês acharam? Quem não gostou desse conto, ou gostou mais de algum outro conto, né? A Malu e o Guilherme falando que gostaram bastante desse, mas eu queria ouvir de vocês, Débora, Oswald, se vocês querem comentar algum outro conto. Professora, Diga. tá me ouvindo? Tô. Vocês contam que fala que eu achei estranha a cena que ela coloca que o veterinário fala que o macaco vai morrer, ela fala, não, vou levar ele para mim. A veterinária vai falar, não, se ele sobreviver, pode ficar com você. Eu achei assim, meio curioso ela desafiar uma autoridade, assim. Achei uma questão assim, bem importante, né? Ela tem uma crença na vida, né? Achei bem legal esse ponto que ela colocou. É verdade, tem essa interação com o veterinário, né, que ele fala, né, não, se ela sobreviver, você pode levar. É verdade, né, num conto tão curto, a gente tem que atentar para os detalhes, né, que ela faz questão de revelar, né, sobre a narrativa, né. A gente estava falando, a gente não sabe muito bem a reação das crianças, mas a gente tem essa interação bem esmiuçada mesmo, né. Mas eu teria que pensar mais sobre isso, o porquê dessa escolha. Mas é interessante, né, como um conto tão curto, se a gente for pensar no acontecimento em si, tão banal, né, mas surgem tantas questões. Bom, o que mais? E sobre tentação, então? Sobre o encontro da menininha ruiva com o cachorrinho ruivo, o que vocês acharam? Já é um conto muito diferente, né? Uma coisa importante também da gente atentar, e pensando em termos da escrita da Clarice como um todo, né, da obra dela, é como nos contos, né, do Laços de Família, que a gente comentou na aula passada, né, como eles são bem... pensando em termos de gênero, né, gênero literário mesmo, como são bem contos, né? A gente tem uma narrativa com personagens, né? Claro, né, tem aqui, a gente sabe, no próprio Crime do Professor de Matemática tem coisas bem esquisitas, tem a questão do discurso indireto livre, tem a questão da gente penetrar de alguma maneira aí a relação entre duas consciências, né, uma animal e uma humana, mas ainda assim, né, a gente tem uma narrativazinha, né, mas a gente consegue dizer, isso é um conto, né? A partir da Legião Estrangeira, e sobretudo quando vai chegar no Onde Estiveste de Noite, ela já vai explorar, né, muito mais a questão da forma, né, e de modo que a gente, às vezes, fica pensando, né, qual é o gênero disso, né, escapa, né, do que a gente convencionou entender como conto moderno, né? Alguns críticos colocam aí os últimos livros dela, os últimos contos dela, né, como já não mais fazendo parte do que a gente entende por literatura moderna, né? E sim, né, pensando já como algo pós-moderno. Claro que, né, a gente pode entrar nessa discussão sobre o que é moderno, o que é o pós-moderno, se existe pós-moderno, a gente entraria numa discussão louca. Mas, né, dentro de algo, né, mais amarradinho aí, né, sobre o que se convencionou, talvez, pensar como uma quebra pós-moderna, é justamente esse desafio, né, das formas, né, o desafio no sentido pela própria obra se questionar, né, os limites entre uma forma e outra. Então, uma das coisas, né, consideradas mais pós-modernas assim, na arte, né, é justamente essa questão da fragmentação, né? Então ela propõe aí dentro de um livro de contos, né, isso a gente vê no Sexo de Cavalos, mas tem outros, né, de repente, né, um conto que na verdade não tem tem algumas narrativas, né, alguns dos fragmentos sequer narrativos são, mas se coloca aí como um conto, né? Então quando você coloca um texto aí são 15, né, fragmentos, 15? São 15, dentro de um próprio conto, você está questionando também o que é um conto, né? Ou quando um outro
um outro conto que tem no Onde Estivesse de Noite, que eu gosto bastante, que é o Perdoando Deus, né, que parece um pouco uma crônica, né? No final do Felicidade Clandestina, não, do Legião Estrangeira, ela já inclui uma parte uma espécie de um anexo, né, que ela dá o nome de fundo de gaveta, em que tem uma peça, né, que ela escreveu meio brincando enquanto estava esperando o filho, né, que é o Pecado, agora não me lembro o nome todo. Tem um outro texto muito famoso também, não sei se vocês já chegaram a ler, chamado Mineirinho, que é basicamente, quase uma crônica, porque está tratando de uma figura real, de um criminoso, né, que foi preso, e aí a reação dela, né, preso não, desculpa, que foi morto, né, enfim, então ela começa a questionar, né, e com A Hora da Estrela, né, o romance, novela, enfim, que ela publica, é o último, né, a última narrativa longa aí que ela publica, vai questionar também, né, o que é a própria, não sei se vocês já leram A Hora da Estrela, mas a gente tem um livro dentro do outro, né, tem um autor que escreve a história, né, da Macabeia, né, que é a personagem central, mas a gente tem duas narrativas, a narrativa do escritor que escreve e a narrativa em si, né, dentro da própria história da Macabeia. Estou dizendo isso, né, para a gente também, né, comentar, né, o papel, né, a importância da Clarice Lispector nessa quebra, né, nessa quebra de expectativas do que né, do que são os gêneros literários. Ela vai fazer isso, né, sobretudo a partir dos anos 70. Mas eu comecei a falar disso para falar do Tentação, né, que é um conto, né, nesse sentido mais, né, como é que se fala, mais convencional, né, do que... O que define um conto? Né? Como vocês definiriam um conto? Deixa eu ouvir de vocês. Se vocês fossem fazer uma prova e alguém perguntasse para você, o que é um conto? Professora, para mim, conto teria que ser uma narrativa breve e concisa, né? Que, por exemplo, tem que ter pelo menos um só conflito e não pode desenvolver muito mais além de que ter, sei lá, o clímax e depois um pós-clímax e desenvolver esse clímax que gera, sei lá, um plot, que gera outro plot que vai desencadeando cadeias. Eu acho que o conto ele tem que ser conciso na questão da unidade mesmo, de ter um conflito apenas e desenvolver em torno dessa coisa e ter um ponto final ali. Isso é importante. Então, o conto não é uma sucessão de vários acontecimentos encadeados, mas geralmente se concentra, né, num acontecimento só, né, num episódio, às vezes. Claro que alguns contos mais extensos, né, também se estendem por mais acontecimentos, mas, de qualquer maneira, nada muito, né, desenvolvido, até pela própria questão da extensão. Você falou também uma palavra importante, que é a unidade, né? Bom, isso diferencia, né? Você pensou aí o que distingue, né, um conto de um romance, por exemplo, né, ou de uma novela, né? Mas o que mais que é preciso ter no conto? O que diferencia um conto de uma crônica? O que vocês acham? Sempre pensando que essas diferenças são muito, né, artificiais, né, enfim, e não resistem, né, a todos os exemplos que a gente pode encontrar. Mas o que vocês achariam que diferencia um conto de uma crônica? A crônica, para mim, seria uma coisa mais ligada ao jornalismo, né, de retratar o cotidiano. O conto não necessariamente, para mim, ele retrata só o cotidiano. O conto seria essa ideia um pouco mais... não sei se livre é a palavra correta, mas a crônica, para mim, ela é mais real do que o conto, às vezes. Tá. Quem mais quer falar, Malu? O que você acha? Eu concordo com o Guilherme dessa coisa. Não, tipo, é porque a minha experiência com crônica também, eu lia muito esse Fernando Veríssimo, então eu tinha meio que essa forma da crônica na minha cabeça, e a crônica da Clarice é completamente diferente. Uhum. Mas eu vejo também a crônica um pouco mais ligada no jornal, e o conto podendo meio que vaguear mais aí
mundo literário, mais profundo, mais, sabe, sentimental, uma coisa assim. Um conto com sei lá, não mais superficial, mas menos sentimental, menos não a crônica parece ser, para mim, um pouco mais palpável, sabe? É isso. Bom, vocês falaram, faltou falar uma palavra importante, né? Embora vocês tenham tocado essa questão, mas o conto a gente convenciona, né, pensar que é uma narrativa ficcional, né, uma narrativa de ficção, né, e que não é, né, calcada diretamente, né, em fatos reais. Claro que que os autores usam, né, se inspiram aí em acontecimentos reais para criar acontecimentos ficcionais, né? Mas essa coisa é importante, né? Um conto cria, né, inventa personagens, né, que não existem, às vezes se inspiram, mas não existem no mundo real, acontecimentos, lugares, cenários, né, tudo é ficcional num conto, né, ou pelo menos se propõe como ficcional, né? E a crônica vai tratar de coisas reais, né? Então vai comentar, e aí tem a ver com o que vocês falaram, vai comentar algum acontecimento que esteja, né, em voga, né, alguma coisa que tenha acabado de acontecer, seja política, seja cultural, seja social, né, mas enfim, algum acontecimento que quando a gente lê, embora às vezes uma crônica não mencione, né, diretamente, explicitamente algum acontecimento, quem lê, né, tá ali, inclusive a relação da crônica com o jornal, de fato, é muito forte, né, tá sabendo do que está falando. Isso a gente vê, né, hoje, enfim, o Brasil é muito, né, profuso aí, muito produtivo em cronistas, né, e a gente tem, né, várias vezes a gente lê uma crônica que não está tratando diretamente de uma pessoa, né, não está mencionando, né, nominalmente a pessoa, mas a gente sabe que essa crônica está falando dessa pessoa. Isso é muito feito com políticos, né, por exemplo. A Malu falou uma outra coisa, né, que o conto, né, e aí eu acho que a gente pode pensar na ficção mesmo, né, explora, né, é um lugar aí em que você pode explorar com mais liberdade, né, dimensões mais complexas, né, da nossa vida, né? Então, a Malu falou bastante de sentimentos, né, então a gente explora aí a complexidade de sentimentos, né, e a crônica talvez tenha alguma coisa mais direta. Mas o problema disso, né, dessas definições, das definições que vocês deram, mas das definições que eu estou dando também, né, é que às vezes a gente vai ler, né, um texto e vai, né, alguns textos vão ficar no limiar entre uma coisa e outra, né, ou vão ser publicados no jornal, né, aqui, dentro de uma sessão de crônicas, mas vão ser contos, né? Alguns contos da Clarice mesmo, né, que foram reunidos depois em livros de contos, foram publicados originalmente como crônicas. Eu estou falando disso tudo, né, por dois motivos, né? Né, como eu já disse, para a gente pensar na figura da Clarice, na importância, né, no papel da Clarice de desmistificar mesmo essas noções muito amarradas, né, de gêneros literários, né, e isso é algo, né, que vai ser importante da Clarice, mas também, né, outros autores fizeram isso, claro, no Brasil e no mundo, né, mas isso é, de fato, né, uma característica muito forte da literatura dos anos 60 e 70. Né? Não que, de novo, né, eu estou pensando, por exemplo, a Raquel de Queiroz, né, que é uma autora aí né, que a gente, não sei se eu já falei disso, mas agora estou com a impressão de que eu estou me repetindo, mas vocês me desculpem se eu estiver me repetindo. Mas a Raquel de Queiroz também, ela teve, né, durante anos e anos, décadas, talvez, colunas de crítica, de crônica, e alguns, de repente, ela enviava uma narrativa de ficção, né, e aí ainda hoje estão reunidas sob em volumes de crônicas, mas quando você vai ler, você fala, isso aqui é uma crônica, né? Essas pessoas existiam, tem inclusive contos fantásticos, contos de ficção científica mesmo, né? E aí, enfim, então, o primeiro motivo é esse, né? Como ao longo do século XX, né, se tentou romper essas amarras dos gêneros. Né? A gente pode pensar, né, que o século XIX foi esse século em que o romance de ficção se afirmou e o conto de ficção se afirmou,
né, no sentido de virar, né, o gênero literário por definição, e o século XX, o século em que se desestabilizou, né, esses limites aí entre o que é ficção e o que não é, né? O que, né, é um modo de questionar a própria ideia de ficção e realidade, né? O que é real e o que é ficcional. Eu acho que essa é a grande, né, discussão aí, né, meta-discussão da literatura no século XX. E a Clarice, então, né, eu estou pensando aqui, né, ainda no que a Malu falou, né, essa coisa do conto pode explorar mais, né, questões mais complexas aí da alma e da vida humanas, né, mas a Clarice, né, nas crônicas, ela explorou um bocado, na crônica que a gente leu na aula passada, né, Bichos, ela está tratando aí, né, de questões metafísicas. Na crônica, não sei se vocês chegaram a ler, na crônica que eu separei para a gente comentar hoje, que é Estado de Graça, né, ela está tentando definir, né, uma crônica em que ela tenta definir aí uma experiência indefinível, no final das contas, que é isso que ela chama de estado de graça, que é um estado de profunda relação, né, com as coisas, algo que você não consegue fazer, você não consegue entrar nesse estado naturalmente, intencionalmente, mas de repente te coloca aí nesse lugar, né, de profunda conexão, né, com o mundo. A gente, né, com pequeno deslocamento com alguns detalhes, a gente poderia transformar essa crônica num conto, né? Eu tenho um conto que eu gosto bastante, que é do Onde Estivesse de Noite, também, que se chama Perdoando Deus, né? Acho que eu já falei. É um conto que traz aí fala um pouco do estado de graça, tem um pouco mais, a diferença é que tem uma certa narrativa, é a história dessa mulher, que um dia eu gosto muito, muito, muito desse conto mesmo, tem várias frases muito boas, mas em primeira pessoa, essa pessoa que está andando um dia na rua, né, e fala que estava distraída, mas que na verdade não era propriamente uma distração, né, ela estava distraída das pequenas coisas porque eu estava, né, profundamente conectada com o mundo, né? E ela começa a falar, de repente eu me senti numa relação de afeto com Deus, né? E tal, e como se eu tivesse perdão, como se eu fosse a mãe de Deus, ela escreve, né? Não no sentido de arrogância, né? Não no sentido de entendo tudo, mas no sentido de profundo carinho com tudo que com toda a criação, né? Com o mundo, né? Com o universo. Até que ela pisa num rato morto. Ela está, enfim, num certo estado de graça, que acaba, né, violentamente por ela pisar num rato morto, enfim, e aí vem uma longa elucubração aí sobre o que são esses estados, né, de alma. Então, são textos muito próximos em termos dos sentimentos e das impressões, né, das ideias que eles estão discutindo, né, o Estado de Graça, publicado como crônica, e o Perdoando Deus, publicado como conto, né, mas a diferença entre um e outro é só que é um leve fio narrativo no conto. Né? Tem essa pessoa que está caminhando, que pisa num rato, e depois, enfim, como você tem um gatilho narrativo, né, para desenvolver uma reflexão que, no final das contas, é meio filosófica, né? Que é uma coisa que a Clarice faz com muita frequência. Paixão Segundo GH, né, também, a gente tem um pequeno fio narrativo, né, acontecimentos mínimos, né, muito poucas coisas acontecem, né, e uma longa, né, reflexão filosófica. Isso volta, né, isso me faz voltar para o comentário do Guilherme, né? Um conto, né, tem é um acontecimento muito breve, uma coisa, né, não há uma sequência, um encadeamento de acontecimentos, né, com consequências, né, que trazem outros acontecimentos. Mas uma outra forma, né, justamente de questionar aí os gêneros é você escrever um romance, né, não é um romance muito longo, mas também não é particularmente curto, é um romance, não é uma novela, né? A Paixão Segundo GH, em que os acontecimentos são mínimos, né? O que torna esse romance um romance longo é a longa reflexão sobre esse estado em que esses acontecimentos mínimos colocam a autora. Então,
né, eu forcei vocês aí a criarem a proporem, né, uma definição do conto para dizer que todas as definições, né, quando a gente está falando de literatura, todas as definições não resistem, né, aos exemplos, e ainda mais, né, a partir aí de meados do século XX, em que os autores vão realmente cada vez mais, né, forçar. Quer dizer, isso desde o moderno já fazia isso, mas cada vez mais, né, no século XX foi o século, né, de questionar e de quebrar aí esses padrões de definição, né. E interessantemente, né, hoje em dia a gente volta para uma coisa, né, mais padrão, né, com poucas exceções. A gente ainda, né, no século XXI, talvez seja uma volta mesmo, né, aos padrões narrativos, né, os contos mais em forma de conto, né. Enfim, estou falando isso, e claro, já me veio um monte de exceções na cabeça, mas de qualquer forma, o que houve, né, de mais disruptivo aí no século XX, né, não continuou a ser feito, né, no século XXI, no sentido de não há tantas, né, quebras aí de expectativa na literatura feita no século XXI, que não tem nada a ver com o questionamento da qualidade, né, tem muita coisa boa, obviamente, sendo feita no século XXI, não é uma crítica nesse sentido, mas sim, né, já que a gente está, né, nessa disciplina de literatura brasileira 2, que é a literatura brasileira do século XX, né, queria só destacar para vocês como é um século que, sim, se esforçou muito, né, em quebrar os paradigmas, né, de gêneros da própria noção do que é ficção, né. E a Clarice faz isso com muita consciência, né, e com muita frequência, né. No Onde Estivesse de Noite, tem um conto que eu até usei para as pessoas, foi legal, usei com disciplina de calouros, né, naquela disciplina, não sei se vocês chegaram a fazer, seminário de leitura, de literatura, que é essa disciplina que a gente lê muita coisa, né, e comenta, e, enfim, tem esse conto chamado Relatório da Coisa, que já tinha sido publicado, inclusive em revista, que é um texto que é muito difícil a gente definir que diabos está acontecendo ali. Vocês já chegaram a ler esse texto, o Relatório da Coisa, sobre um despertador? Ou não? Eu acho que eu nunca li, professora. É muito esquisito. Não, é muito esquisito mesmo, porque é um texto que ela falou, hoje eu quero falar sobre esse relógio. É um relógio da marca italiana Sveglia, né, quer dizer, acorda, e ela fica tentando definir a relação dela, ela, eu estou dizendo, a narradora, né, a definir a relação dela com esse relógio, com esse despertador, né, o que é, e realmente, assim, eu não consigo nem contar para vocês o que é, né, esse texto. Nada acontece, né, por dentro daquela coisa, não é um acontecimento, né, mas também não é uma crônica, porque ela está explorando aí uma relação entre uma pessoa e um despertador, né, e o tempo, né, na verdade é um texto um tanto sobre o tempo, né, então talvez a gente pudesse tratar dele como um ensaio, né, que é outro gênero que vai, ao longo do século XX, se misturar loucamente com os gêneros ficcionais, né, o Paixão Segundo GH a gente pode tratar como um romance ensaístico, tem longos trechos em que ela não está falando do que está acontecendo, e sim falando do que é Deus, do que é existir, do que é a linguagem, né? Talvez um longo ensaio sobre linguagem mesmo, né? A gente possa entender aí a Paixão Segundo GH como um ensaio narrativo sobre a linguagem, né? Sobre o que a gente dá conta de comunicar e do que a gente dá conta de comunicar. Bom, fiz uma longa volta, né? Mas tudo isso tem a ver com esse conto pequenininho, né? Tão simples, que é o Tentação, né? E é um conto que cai, né, se encaixa aí na definição que o Guilherme e a Malu deram, né, é uma narrativa de ficção, né, tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo, tem um acontecimento, né, muito simples, muito conciso, que é isso, é uma tarde de calor profundo, calor excruciante, tem uma menininha ruiva sentada, né, ao pé de uma porta,
que está sentindo muito calor, né, e tem uma coisa meio metafórica, né, da cabeça estar em fogo, porque tem, né, o cabelo vermelho, completa, então ela está aí exemplificando, né, tudo que não, é uma ruiva num país de morenos, né, numa terra de morenos, não me lembro exatamente como ela formula, ou seja, né, essa menininha completamente fora, né, completamente estrangeira, né, ao local onde ela se encontra, né, pela própria, uma menina sozinha, né, é a imagem da solidão, né, completamente desconectada ali. A gente tem uma outra figura que é a pessoa que está esperando um bonde, né, que pela narrativa a gente consegue entender que é a própria narradora né, que se refere a essa figura, né, o bonde que não chega nessa tarde de calor profundo. E, enfim, essa menina profundamente sozinha, né, e de repente, né, surge essa menina ruiva, né, solitária no seu cabelo vermelho, né, e surge um cachorro, né, igualmente ruivo, né, e eles se olham, se compreendem, se veem, né, como num reflexo, e aquilo, né, tem esse mísero acontecimento, tem uma força enorme, né, para a menininha, né, de profunda compreensão mútua, né, uma compreensão, que compreensão é essa, né, e o cachorro vai embora, né? É isso que acontece no conto, né? A menina ruiva está lá sentada com calor, se a gente for, né, pensar em termos de acontecimento, há uma menina ruiva sentada na porta com muito calor, de repente parece um cachorro que também é ruivo, eles se olham e o cachorro vai embora. Em termos narrativos, né, nada de complexidade, né? Mas, né, é outra coisa, né, é claro que o conto tá tentando trazer para a gente. O que vocês acharam? Né, esse é um conto esquisito, né? Quero ouvir vocês. Professor, eu não sei se eu considero ele esquisito, porque, tipo, analisando assim, se pedissem pra gente fazer um resumo, realmente, né, o resumo fica estranho, você fala, ai, gente, é um conto que é uma menina vê um cachorro e o cachorro vai embora, acabou o conto. Mas quando a gente para analisar, eu acho que, de certa forma, é até um pouquinho meio triste, barra solitário, porque tem essa questão da identificação, né? Da menina olhar para o cachorro, aí ela desencadeia nela, tipo, ai meu Deus, ele é igual a mim, ele, tipo, meu Deus, ele é ruivo, é um bacê, não sei, é uma raça, né, do cachorrinho lá. E eu acho que a Clarice, ao longo dessas 2 aulas que a gente estava tendo, ela consegue colocar como se essas coisinhas simples tivessem uma complexidade, e quanto mais você tenta entender, mais fundo você vai caindo nesse buraco de, nossa, não é só um encontro, a menina, aí você vai tentando destrinchar, eu acho que é a palavra certa, tentar entender aquilo tudo como um acontecimento, não só bobinho, assim, de bater um olho no cachorro e se ver, porque é só um cachorro, né, quando a gente para ver, assim, ler, ela viu o cachorro, mas tem esse desejo da menina, talvez ela queria o cachorro para ela porque ela não se sentiria mais sozinha, ela não seria só ela, como a menininha ruiva diferente. Ela também teria o cachorrinho que andaria com ela, então ela não seria mais solitária, talvez. É muito doido, assim, quando a gente vai caindo ainda mais no fundo nesse buracão, assim, de entender e compreender. Ela estava com soluço ainda, né? Eu abri agora, ainda tem um soluço, né? A pergunta que o conto faz é o que fazer de uma menina ruiva com soluço numa tarde de calor? Né? E você falou uma coisa importante, né? Que é essa questão de que qualquer coisa, por mais banal que seja, né? Se a gente observar com muita atenção, né? Essa questão da atenção é importante para Clarice, né? Com muita atenção, né, a coisa de repente se mostra muito mais complexa, né, do que aparentava ser se a gente só passa batido, né. Então tem esse momento, né, que eu gosto muito, né, é isso, né, de repente eles olham para o outro e aí a narradora escreve: o que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. Né? Então tem
uma coisa aqui, né, que é isso, né, se a gente for falar só do que aconteceu, é isso, um cachorro olhou para o menino, o menino olhou para o cachorro. Mas, né, dispensada uma outra forma de atenção, né, a esse acontecimento, né, esse gesto de um olhar para o outro é transformado em comunicação, né, é transformado, mais do que em comunicação, nessa coisa, em um pedido, né, em um pedido mútuo de um ao outro, né. Então, é justamente, eu estou falando disso, né, porque para pensar aí, né, esses deslocamentos que esse tipo de escrita, né, que a escrita da Clarice provoca, né, uma crônica no sentido mais, né, banal, aí, mais escolar, aí, em termos de definição, né, isso aqui jamais poderia ser uma crônica nesse sentido, né, porque, como a Malu disse, né, não tem nada com nada, você está explorando aqui, né, uma dimensão muito indireta, né, muito pouco comunicável, né, da experiência. Enfim, mas sobre o que é, né, se vocês tivessem que dizer, né, qual é o efeito, né, de sentido aí que emerge desse conto? Se vocês tivessem que responder sobre o que é esse conto, o que vocês diriam? Que é uma pergunta idiota, eu sei, mas é só para a gente conversar sobre ele. Você pode repetir, professor? Eu acho que cortou seu áudio. Ah, sim. Sobre o que é esse conto? Se vocês tivessem que dizer sobre o que é o conto. Ai, É uma pergunta idiota, porque, né, não é o tipo de pergunta que a gente faz sobre literatura, porque, né, mas só por o que emerge aí, né? Nossa, esse conto me fez pensar em... acho que é buscar o igual, identificação, né? Seria identificação. Porque o título é tentação, mas eu não vejo esse encontro como uma tentação, é mais como se fosse uma identificação, um desejo de encontrar alguém parecido, desejo de ter um igual próximo, ou se familiarizar com alguém, ou com algo, alguma coisa que te faz encontrar um motivo, sabe? Eu entendi como isso. Uhum. E por que, então, o título Tentação? O que vocês acham? Nossa, agora é difícil eu entender. Qual é a tentação? Quem sente tentação de quê no conto? Acho que a menina pelo cachorro, ela ficou admirada com o cachorro. Não sei se, como o colega falou aí, pelo fato de ser ruivo também. Eu acho que os dois estão num momento de, não sei se é solidão, mas parece que em nenhum momento se faz referência a outra pessoa na rua. Parece que só tem a menina e o cachorro, né? Então é um momento de, como se fosse uma ligação entre os dois. Ela fica tentada aproximar, chegar no cachorro, só que não acontece isso, né? Até Quando a porque gente... o cachorro já tem uma dona, né? Fica eu mais ia... distante ainda. Eu ia chegar nesse ponto. Mas quando a gente pensa em tentação, esquece o conto, né? Quando vocês pensam na palavra tentação, o que mais vem à cabeça assim, de vocês? Me vem um impulso difícil de resistir. E, sinceramente, eu não sei se é um título meio irônico ou se eu não entendi mesmo, porque eu não vi muito tentação da parte da menina, porque, sei lá, ela, em momento nenhum do conto ela falou que ela se sentiu tentada, sei lá, roubar o cachorro, sabe? Pegar o cachorro e sair correndo com ele. Só me demonstrou desejo, sabe? De ter o cachorro para si. Mas eu acho que desejo e tentação são coisas diferentes. Mas são do mesmo, né? Estão no mesmo campo semântico, tanto que você lembrou de uma coisa e da outra. Então tem as suas similaridades, mas eu não entendo os dois com o mesmo sentido, entendeu? Eu acho que a tentação é esse impulso difícil de resistir, é um desejo irresistível. Mas geralmente também tem tanto que, né, pensando aqui até em termos de discurso religioso, né, não nos deixeis cair em tentação. Né? Exatamente, eu ia falar isso agora, que a tentação eu acho que ela é mais proibida, no sentido do significado mesmo da palavra, seria, igual a Malu falou várias vezes, um impulso, mas para a prática de algo que talvez não seja bacana de se realizar. A tentação é aquilo que talvez você tenha vontade, mas sabe que não é legal você fazer aquilo. A tentação, para mim, seria mais nesse sentido da proibição. O desejo, talvez,
seria mais banal. Ah, eu tenho vontade de fazer isso, mas a tentação seria, não, pô, é uma tentação aquilo, né? Não sei se vai ser bacana aos olhos de outras pessoas, nesse sentido. Geralmente eu acho até por causa dessa carga religiosa, né? O desejo, eu acho que vocês dois juntando, né, né, juntando o que os dois disseram, a gente consegue pensar a diferença entre tentação e desejo, né? Tentação é esse impulso violento de alguma coisa que geralmente tem alguma proibição, seja moral, seja, né, real. Mesmo, né, aquela coisa, ai, nossa, eu tô, esse doce, esse brigadeiro é uma tentação, mas eu não quero comer porque eu estou fazendo dieta, né? Enfim, não precisa ser uma proibição enorme, mas a tentação tem esse caráter, né? E eu acho que a coisa, né, que resolve aí, que vocês também mencionaram, né, que resolve o título, né, e o título tem algo de irônico, né, de exagerado, né, talvez, né, mas tem esse momento, né, logo depois do que eu citei, né, ele fala, no meio de tantas ruas sendo trotadas, de tantos cães, de tantos... Lá estava uma menina como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú, né, porque esse bairro do Rio. Mais um instante, o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam. E aí vem essa frase. Mas ambos eram comprometidos. Né? Ela com sua infância e ele, né, com a sua natureza aprisionada, com o fato, né, de ter uma dona. Né? Então eu acho que sim, né, Tentação é um título um pouco irônico, né, da mesma maneira como é algo irônica essa formulação, eles eram comprometidos, né, mas aqui, né, toca um tanto, né, e aí essa questão da tentação e do desejo, toca um tanto mesmo, né, essa questão do amor, né, pensando do amor romântico mesmo, né? Eles se encontraram, mas eles não podiam ficar juntos, né? Eles tinham essa tentação de ficar juntos, né, finalmente o seu igual, o seu par, mas ela era criança e ele era cachorro, né? Então essa é um pouco nesse ponto que eu queria chegar, né? Essa tentação deles que é uma tentação de algo não realizável, no final das contas, né? Porque aqui não é porque eles, né, pensando em tentação no sentido erótico, né? Nossa, estou tentada por trair meu marido com aquele cara, né? E aquele cara está tentado a trair a mulher dele comigo, né? Mas a gente vai resistir a essa tentação, né? Aqui, né, é claro, né, que porque somos comprometidos, justamente, né, cada um com o seu. Aqui, né, é uma tentação, não nesse sentido, porque é uma tentação a realizar algo que não é realizável pela própria natureza, né, de cada um. Né. Então, tem um comentário maior aqui, né, eu acho que se eu, né, fosse obrigada a dizer sobre o que eu contar, sobre solidão, sobre a gente estar sempre procurando, né, alguém que nos compreenda, né, ou que nos compreenda intuitivamente mesmo, né, que esteja passando pela mesma coisa que a gente, né, a gente que entenda, nos compreenda nesse sentido, né, compreenda realmente. Só que aqui, né, essa compreensão mútua, né, não pode durar mais do que um segundo pela própria natureza, né, uma criança com um cachorro. Né, porque olha só, né, ela fala, eles eram comprometidos, ela com a infância, né, ela comprometida em ser criança, e ele não era comprometido porque ele tinha uma dona, né? Ele era comprometido pela sua natureza aprisionada, né? Então, ele era, claro, isso tem a ver com ter a dona, mas tem mais a ver com ser cachorro, né? Então, né, é isso, né? Quer dizer, essa impossibilidade de uma compreensão pela natureza deles, né? E não pela circunstância. Analisando de uma forma mais linguística, né, professora, até a escolha da palavra comprometida talvez deixe a gente mais encucada ainda em tentar entender. Porque tem tanta palavra para você usar, né? Mas os dois eram comprometidos, era um cachorro e uma criança, poxa. Não, você falou em termos linguísticos, sim, porque como ela usa isso, né? Como que ela formula? Ela põe, mas ambos eram comprometidos, ponto, parágrafo. Sim, né? aí se você lê isso solto, a primeira. Vamos ler esse fragmento solto, colocar essa frase, sei lá, no outdoor para as pessoas lerem. Qual é a chance de pessoas compreenderem e interpretar isso como uma relação entre um cachorro
e uma criança, sabe? Tipo, ambos eram comprometidos, ponto. Aí começa outra coisa totalmente desconexa. Justamente, pois é, por isso que eu estou falando, que ela brinca, né, com a carga semântica dessas palavras. Sim, sim. Né? Quando a gente pensa, e foi o que você disse, né, ambos eram comprometidos, a gente imagina pessoas casadas, né, ou Sim. namorado, enfim. Né? E não, né, eles são comprometidos com a própria natureza. Né? É muito, mas é claro que ela está fazendo esse jogo, né? Ela está falando de ser uma criança com cachorro, mas ela está propondo que a gente pense nessa relação num outro sentido. Obviamente, não estou dizendo aqui, né, que ela está dizendo que a criança queria transar com o cachorro, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas ela evoca, né, uma outra dimensão aí disso, né, do que é essa relação de um encontro, né, o encontro que é proibido, mas não é proibido moralmente, é proibido porque não dá, né, porque é uma criança e outro cachorro, esse encontro não vai se dar, não tem como se dar. Né. Mas se dá brevemente, né, essa questão do efêmero, né, que é uma palavra que eu acho que a Malu usou para falar do outro conto, né, desses encontros, mas que são encontros profundos, né, são encontros importantes, são encontros de alma, aí, né, para usar uma expressão meio cafona, eles acontecem, só que eles acontecem como eles podem acontecer, né, de uma forma muito breve, muito efêmera, né, que dura só um segundo, mas que são marcantes. Né, isso vai ser um tema muito, né, bom, vai ser também um tema, né, de uma maneira mais bruta, né, e mais nojenta da Paixão Segundo GH, né. É o mesmo, né, vocês conseguem ver, né, não sei que vocês já terminaram de ler o romance, mas é o mesmo incômodo levado às últimas consequências, né, a mesma busca, né, nem incômodo, a mesma busca levada às últimas consequências. Como eu posso, né, realmente, né, me conectar com a natureza material do mundo, né, na Paixão Segundo GH vai ser mordendo uma barata, né, mas que é essa penetração, né, na carne das coisas, né, na verdadeira essência das coisas, que é necessariamente, né, uma dimensão não comunicável em linguagem, né, não transformável em palavras. Né. Isso vai ser uma obsessão da Clarice, né, que vai aparecer de diversas formas, né, às vezes de uma maneira mais doce, mais indireta, aí, como nos macacos, né, essa aproximação aí do humano, do animal né, pela proximidade da morte e tal, aqui, né, por essa solidão da menina com soluço, ruiva no calor, né, que de repente, né, em um breve momento, consegue existir, né, em sua complexidade a partir da cumplicidade com o cachorro. Né. E vai, né, e aí passando para o último conto, para a gente encerrar, né, a nossa aula e a nossa disciplina, né, que aí já é de 2 livros para frente, né, já é acho que de 74, Onde Estivesse de Noite, que vai ser o que ela vai explorar de uma maneira completamente diferente, né, no Seco Estudo de Cavalo, Seco Estudo de Cavalos, eu sempre erro o plural aqui. O que vocês acharam desse texto? Ou vocês nem chegaram, não deu tempo de chegar nele? Eu li ele, mas, nossa, eu achei ele bem, não confuso, mas muito diferente, estrutura muito diferente, e eu senti que ele começa com um tom mais direto, científico, não que ele fala de ciência nem nada, mas ele começa mais direto, com frases mais curtas e como se fosse um ensaio mesmo e tal, e depois ele parece que vai evoluindo, vai fluindo mais, né, nos pensamentos, no sentimentalismo, nessa coisa Clarice mesmo. Tanto que a primeira parte dele é uma frase, né? Uhum. Muito direto e muito curto e muito é isso aqui. E aí depois vai tendo parágrafos e 2 páginas de texto para um tópico, né? Então vai meio que evoluindo, crescendo dessa forma.
O interessante é que é isso, né? Primeira parte, aí, o primeiro fragmento, por assim dizer, né? Tem título, né? Todos têm, despojamento, né? E você falou, é uma frase muito direta, né? Mas é uma frase muito direta que quer dizer o quê, né? Ela é falsamente direta, né? O cavalo é nu. É muito simples, né? Em termos de formulação, em termos de linguagem, ao mesmo tempo, o que ela quer dizer com isso? Né? Então, você falou, de fato, ela vai um pouco, né, pelos outros, a partir daí, desenvolvendo um tanto essa ideia, né? Porque aqui, né, você falou, não é exatamente científico, mas você acha que você, né, falou, é objetivo, né, uma declaração direta, mas que dá muito pano para manga, né? E acho que essa é uma das coisas. O cavalo é nu, a gente pode falar, o cavalo está nu, mas o cavalo é nu, né? O que quer dizer ser nu, né? E aí ela vai desenvolvendo, né? E aí, no segundo, eu acho que o segundo, sim, é bem direto. O que é cavalo? É liberdade, ela define, né? Liberdade tão indomável que se torna inútil aprisioná-lo para que sirva ao homem. Deixa-se domesticar, mas com simples movimento de safanão, mostra que sua íntima natureza é sempre bravia, límpida e livre, né? Que vai ser, né? É como se ela estivesse propondo uma ideia, né? Que depois ela vai transformar em narrativa. Né, e as narrativas são bem, né, inclusive algumas bem oníricas, né? Esse livro, né, isso é uma coisa também interessante da gente pensar. O livro chama Onde Estivestes de Noite, né, que é o título de um dos contos também. E a noite, né, esse movimento, esse momento da noite, vai ser um momento que vai marcar, né, alguns contos desse livro, inclusive esse do cavalo, né, dos cavalos, e, né, vai ser mais um dos recursos de Clarice, né, para tratar aí desses lugares, né, da nossa vida que escapam à lógica do dia. Né? Então, aquela coisa, o mundo dos adultos é o mundo do trabalho, o mundo racional, o mundo que os atos têm consequências lógicas, que é o mundo do dinheiro, né, o mundo, sobretudo o mundo da racionalidade, né, e a racionalidade, isso claro que não foi a Clarice que inventou, né, mas ela explora isso, né, o dia, né, o dia enquanto tempo que o sol está no céu é o tempo da clareza, né? Enfim, inclusive até muito objetivamente, né? E a noite é o momento em que as coisas mais misteriosas acontecem, né? As coisas estão no escuro, as coisas é o tempo do sonho, né? Que também vai ser usado, explorado pela Clarice nesse livro bastante, nos contos desse livro. Né? Então aqui, né? A noite vem se somar aqueles recursos que a gente vem comentando aqui, né? A criança, né, que ainda não entende a lógica totalmente, o animal, né, Deus, né, o desejo, né, o amor, né, são esses recursos, né, do que na nossa existência não escapam, né, ao que a gente consegue comunicar. Né? Eu posso falar para vocês de todas essas coisas, mas vocês vão se comunicar muito mais intuitivamente do que propriamente eu vou conseguir explicar para vocês, né, o que é a consciência animal, ou, enfim, a nossa certeza, ou a nossa perplexidade, ou o nosso susto diante da morte, né? São sempre esses recursos, né? Seja um recurso, nesse caso, temporal, né? Seja um recurso em termos de personagem, no caso das crianças e dos animais, mas são recursos que ela usa, né, para falar do que não é comunicável, né? Essa é a grande questão, né, da Clarice, e mais que isso, né? Não é o que não é comunicável apenas, é o que é fundamental na nossa experiência, é o que nos define enquanto homens, né, enquanto seres humanos, e que ainda assim a gente não consegue, né, explicar. E que aqui, né, justamente, ela vai colocar na figura do animal, né, no animal, e que ela vai inserir no animal na noite, até chegar no último trecho, né, na última parte, que é uma narrativa, mas é uma narrativa extremamente onírica, né, quase como uma narrativa um pouco de sonho, né, roubei o cavalo do rei, né, uma coisa bem do fantástico mesmo, mas acho que mais do onírico, né, o onírico no sentido do relativo a sonho, né, do que do fantástico.
né? E aí mas tem várias, né? E aqui ela vai, por mais estranho, né, que seja esse conto, tem momentos extremamente objetivos que caem aí, para lembrar, né, voltar na questão dos gêneros, que caem num gênero mais ensaístico, né? Quando ela fala, né, do cavalo como um domesticável, e depois ela fala esse trecho que é muito importante, né, que se chama forma, e ela fala: a forma do cavalo representa o que há de melhor no ser humano. Tenho um cavalo dentro de mim que raramente se exprime, mas quando vejo outro cavalo, então o meu se expressa, sua forma fala, né? Então aqui, né, o que fala não é a fala lógica da linguagem, das palavras, das frases, mas uma forma, né, que é essa forma da liberdade, né, que aqui ela fala, né, metaforicamente, como algo que existe dentro dela, né? E aí tem tem o trecho do cavalo cego, né, como erro da natureza, e aí é tudo muito metafórico, né? A partir do momento que ela fala, né, que tem um cavalo dentro de si, que essa narradora fala que tem um cavalo dentro de si, o cavalo passa a não ser só, né, o animal, quatro patas, grande, sobre o qual se monta e tal, e passa a ser algo, né, um elemento da natureza humana, ou pelo menos um elemento da natureza dessa narradora, né? Então, quando tem um outro trecho curto, bem curtinho, né, que vem um pouco mais adiante, chamado Sensibilidade, né, em que ela escreve: todo cavalo é selvagem e arisco quando mãos inseguras o tocam. Então, né, claro, ela está falando do cavalo, o bicho, né? E qualquer pessoa que tenha já interagido com o cavalo sabe que ela está falando uma coisa factível, né? O cavalo é muito mais fácil de você montar um cavalo quando você é firme, né? Senão ele fica arredio. Vários bichos são assim, cachorro também, né? Os cachorros são bem mais obedientes a quem é firme com eles, obedientes e dóceis, né? Mas ela está falando, claro, também de algo da natureza humana, né? Que responde melhor à firmeza, né, do que a insegurança, né? Quando não tem certeza sobre alguma coisa, se torna selvagem, né? E aí, né, chega um trecho também que é muito importante, né, que eu gosto muito, acho muito bonito. Antes disso, né, tem que ela faz de novo essa aproximação, né, entre o cavalo e o humano, né, chama ele e eu, inclusive, né, tentando pôr de novo, né, essa dificuldade da linguagem, tentando pôr em frases a minha mais oculta e sutil sensação e desobedecendo a minha necessidade exigente de veracidade, eu diria: se pudesse ter escolhido, queria ter nascido cavalo. Então, porque aqui é muito interessante, né, tirando vou ler de novo sem o que está entre travessões. Tentando pôr em frases a minha mais oculta e sutil sensação, eu diria: se pudesse ter escolhido, queria ter nascido cavalo. Então, se ela tivesse escrito somente, né, se a frase fosse só: se pudesse ter escolhido, queria ter nascido cavalo, né, ela estaria dizendo uma coisa, né, que a gente às vezes fala, né, eu falo: se eu pudesse, teria nascido gato, né, fica o dia inteiro curtindo. Mas ela fala que ela está tentando pôr em frases a mais oculta e sutil sensação, né? Então, quando ela diz: se eu pudesse ter escolhido, queria ter nascido cavalo, ela está dizendo: não é exatamente isso, né? Eu só estou tentando pôr em frases uma sensação, né? O que ela está querendo dizer é uma outra coisa que ela não consegue evocar completamente. Sempre essa dificuldade, né, então, da linguagem, né? E aí vem esse trechinho curto também, que é a adolescência da menina Potro, né, em que ela, de novo, né, faz aquilo que eu vim falando que ela vai fazendo ao longo desses contos todos, a partir do final dos anos 60, que é a aproximação aqui é uma adolescente, né, não é criança, mas, de qualquer maneira, alguém antes, né, do controle, por assim dizer, ou da domesticação mesmo, né, da idade adulta, que ela aproxima, então, a menina do Potro, né, do final de cavalo. E aí ela escreve, né: já me relacionei de modo perfeito com o cavalo. Lembro-me de mim adolescente, de pé, com a mesma altivez do cavalo e a passar a mão pelo seu pelo lustroso, pela sua agreste crina agressiva. Eu me sentia como se algo meu nos visse de longe, assim, a moça e o cavalo. Esse deslocamento que ela propõe, né, naquele momento, isso é muito Clarice também, né, naquele momento, e também vai aparecer na Paixão Segundo de H, né, naquele momento
em que ela se sentia em profunda conexão com o cavalo, ela se via como um terceiro, né? Essa é uma coisa que um autor, um professor que escreve muito sobre a Clarice, chama de obliquação, que é uma coisa de você se ver de fora, né? De tratar de si próprio como um outro, e como um objeto, às vezes, né? No sentido de não como um sujeito, né? Então, naquele momento de profunda conexão com o cavalo, uma parte de si, né, se via, né? Então, é como se uma parte fosse profunda conexão, selvagem, o indomesticável, o não domesticado, e outra parte fosse o humano que se vê e chama, né? E dá nome, né? Não sei se vocês estão pegando aqui bem o que eu estou falando, né? Mas esse recurso aqui que ela usa, né, de estar dentro e fora, né, da cena ao mesmo tempo, né, dentro em conexão, selvagem e arisca como cavalo, fora, observando esse conjunto menina e cavalo, mas sobretudo dando nome a esse conjunto, né? Ou seja, transformando em linguagem o que quando você está dentro, então dentro da situação você não consegue transformar aquela linguagem, você precisa se deslocar, ver de fora para dar nome aqui, né? Isso ela vai tratar bastante também na Paixão Segundo GH, né? O eu, né? O que é o eu, né? O que está dentro ou o que se vê, né? Dentro de Eu ia te perguntar se era a mesma relação, professora, aí você acabou já falando, porque eu acho que é muito, não sei se é talento natural da Clarice, dela conseguir ao mesmo tempo ter essa visão externa, né? Ela mostra o de fora, mas também consegue dar o panorama interno do que está acontecendo, porque eu também senti isso lendo A Paixão Segundo GH, é uma visão da mesma hora que você tem uma visão panorâmica de tudo que está por fora, você também está inserido dentro. Então, é uma loucura muito bonita. Aí eu não sei se era a mesma coisa, aí você terminou falando que sim. Não, e é incrível, nossa, muito. Não. E sempre, né? Sempre essa discussão, né, de que de dentro da experiência não sai linguagem, né? O estar dentro da experiência, de uma experiência, né, profunda aí, não, esse dentro não é comunicável em linguagem, você precisa se tirar daquilo para poder falar daquilo, né? Essa tensão é muito, muito marcada, né? Bom, aí depois, né, aí vem duas narrativas, né, só para a gente encerrar, então, esse conto, né, esse texto, essa peça aí, né, que tem, então, inclusive, uma das narrativas é dividida em duas, né, em dois capítulos, duas seçõezinhas, né, que é justamente essa historinha da cidade do interior, né, em que a gente tem ali, né, reinavam os cavalos como proeminentes habitantes, né, eles eram, né, domesticáveis, mas não eram completamente domesticáveis. E aí tem esse momento à noite, né, em que eles... tem o cavalo perigoso, que é o que mata, né, um menino, né, dá um coice e o menino morre, né, e depois continua um pouco a história dessa cidade, né, com, de repente, um par de cavalos que aparece, todo mundo para, né, então os cavalos são sempre, né, nesse limiar, né, aparecem sempre nesse limiar entre o domesticável e o domesticável, né, o que serve ao mundo do trabalho, né, e ao que, de repente, né, interrompe aí a lógica, né, das coisas, né, o estremecimento da aparição, né, ela fala, né, um instante de vislumbramento. E aí vem, né, a noite, né, em que esses cavalos, de fato, mostram, né, essa natureza insubmissa, né, e aí o sol se põe, né, e aí na madrugada fria, né, vem esses cavalos, né, que existem, né, e depois vem no Mistério da Noite também, estou aqui pulando várias sessõezinhas, né, mas aí no Mistério da Noite, que é uma narrativazinha mais longa, né, que é exatamente esse momento em que os cavalos não estão submissos de modo nenhum, por mais que durante o dia eles também tenham esses momentos de selvageria, seja pelo coice, seja pelo aparecimento súbito, né, no meio da tarde, de um par de cavalos, eles têm esses momentos de irrupção, né, de quebrar a lógica dos homens, mas é à noite, na madrugada,
né, que eles rompem completamente com isso, né, são, de fato, os reis ali da própria existência, né, e ela dá justamente o título dessa sessão de No Mistério da Noite, né, e fala, mas à noite, cavalos liberados das cargas e conduzidos à ervagem galopavam finos e soltos no escuro, potros, rocins, alazões, longas éguas, cascos duros, os cascos batendo, focinhos espumantes, erguendo-se para o ar em ira e murmúrio, né. Então essa cena, né, dos cavalos selvagens. O cavalo é um bicho realmente muito interessante. Eu nunca convivi com um cavalo, né, mas é impressionante, né, essa convivência, esse equilíbrio difícil entre um bicho que a gente imagina como muito selvagem, né, os cavalos correndo, né, galopando, e ao mesmo tempo esse bicho que é usado para, né, o trabalho mesmo, né, o cavalo de carga, enfim, ou o cavalo de transporte, né, então não à toa, né, ela escolhe o cavalo para tratar justamente desse bicho sempre no limiar da selvageria, que no final das contas é um pouco, né, a condição humana também, né, sempre no limiar do incompreensível, né, do limiar da raiva, né, e que em determinados momentos se liberta desses constrangimentos, né, racionais. O cavalo também é tão livre, né, professor? Ao mesmo tempo que ele tem essa selvageria, a liberdade está tão... sei lá, eu não consigo desassociar a imagem de liberdade do cavalo. Exatamente. É bonito. Nossa. É como se fosse um bicho livre por natureza, né, e aprisionado por contingência, né, livre por natureza e aprisionado pelo ser humano, né, e é um pouco a gente também, né, enfim, livre por natureza, mas vivendo aí, né, sob os constrangimentos que são necessários à vida em sociedade, né, por isso essa aproximação tão forte, né, e teve aí, por isso que é tão importante, né, nesse conto, esse momento, né, no meio aí, em que ela falou, já tive, né, próximo ao cavalo, quando eu era adolescente, depois não mais, né. Enfim, essa é uma narrativa mais longa, né, e termina, né, com essa... Tinham passado no escuro, termina, né, é uma narrativa que acompanha os cavalos na madrugada, né, e aí termina, né, com a luz do sol, né, até que a frágil luminosidade da madrugada os revelava. Estavam separados, de pé sobre a colina, exaustos, frescos. Tinham passado no escuro pelo mistério na natureza. Tinham passado no escuro pelo mistério da natureza dos entes, né, ou seja, dos seres realizados em matéria, né, são os entes. O ente é uma palavra extremamente filosófica, inclusive, né, a diferença entre ser e ente e tal, né. Então é esse momento, né, que eles viveram, né, essa coisa entre mistério e selvageria e plena existência, né, na madrugada. De repente eles estão lá, né, volta, é como se a luz batesse, né, e flagrasse eles aí, né, depois dessa experiência total, né. E aí, então, por fim, né, para terminar o conto e a aula, o estudo do cavalo demoníaco, né, que eu falei, é uma narrativa um pouco onírica, né, uma narrativa que vai um pouco por fantástico, né. Nunca mais repousarei porque roubei o cavalo de caçada de um rei, né, começa. Eu sou agora pior do que eu mesmo. E essa experiência aí, né, e dessa, enfim, experiência bem, bem fantástica mesmo, né, desse roubo, são vários roubos, na verdade, né, do cavalo com o rei. Bom, é isso, gente. Dúvidas, algum comentário mais sobre alguma coisa que eu tenha deixado de falar aqui, sobre esses contos, ou sobre a Clarice, ou sobre a disciplina toda, né, ultimamente eu fico sempre melancólica quando acaba. Tô triste que acabou. Só isso mesmo. Foi muito bom, professora, só elogiar mesmo, e no início... Obrigada, Guilherme. Você começou falando, pedindo desculpa, mas eu acho que não tem nem que pedir desculpa, porque a gente está vivendo nesse contexto maluco de tentar sobreviver a tanta coisa que está acontecendo, e sua disciplina foi impecável do início ao fim. Pô, que é isso, Guilherme, imagina. Eu me esforçando aqui para fazer acontecer. Mas obrigada, que bom. Fico feliz de saber que deu certo. Deu demais, professora.
Mais alguém, gente, quer... Não elogiar, gente, pelo amor de Deus, não estou pedindo para ninguém elogiar, não, mas quer fazer algum comentário, ou criticar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa? Ou encerramos? Bom. A respeito da Clarice, não, eu só quero também, igual Guilherme, quero agradecer a disciplina, e se você ofertar outra no semestre que vem, não sei se é aquele seu plano da matéria de literatura e os bichos, né? Então, eu tô presa num limbo burocrático aí, enfim, tá tudo confuso, né, obviamente, e eu não sei ainda se eu vou dar disciplinas no semestre que vem, talvez no outro, mas quando eu souber, devo saber a qualquer momento, né, porque, enfim, tem que, assim, optativa eu não vou dar, mas talvez eu dê alguma, mas aí vocês já devem ter feito todos, mas enfim, quando eu souber alguma coisa eu conto para vocês, eu mando uma mensagem pelo WhatsApp, mas nesse momento eu tô total no escuro, não sei. Não sei qual vai ser de mim. Eu tô nessa igual a Malu, porque a gente da Letras UFMG, a gente tem uma carga horária específica de matéria da literatura, além das obrigatórias, né? E como eu disse no início do curso, eu nunca fui estudar muito literatura, então se você ofertar qualquer coisa que você ofertar, eu cumpriria todas as cargas horárias com matéria sua, senhora. Oh, meu Deus, eu fico com vergonha. As de literatura com a Lígia, mas tomara que consiga ofertar antes de eu formar alguma coisa, aí eu pego. Sim, tá bom, a gente vai, enfim, fica aí em contato. E aí tá bom? Muito obrigado, viu, professor? Obrigada, gente. Então, bom, eu vou ajeitar, vou ajeitar todas as notas de comentários aí nos próximos dias. Fiquem atentos aos e-mails, se eu tiver alguma dúvida, tá? Eu vou fazer isso aí a partir de amanhã. Então, só enfim, porque eu vou ficar checando, se alguém tiver mandado menos comentários, né, menos do que 4 comentários, eu vou checar, enfim, não vou deixar ninguém sem nota, porque às vezes se perde, né, em caixa postal, enfim. Então, fiquem atentos, se eu sentir falta de algum comentário, alguma coisa, eu vou mandar e-mail, tá? Tá bom. E aí e as notas das resenhas, aí vou lançando também aí nos próximos dias, na próxima semana. Tá bom? Tá bom, professor. Então tá bom, gente. Hoje, né? Oi? A resenha da Clarice é hoje, né? Mas enfim, se vocês tiverem alguma dificuldade de terminar, pode mandar até domingo, segunda. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Então tá bom, gente. Tchau. Bom fim de semana. Obrigada. Bom fim de semana.